É isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia, mais uma quinta-feira e mais um Clube das 5. Entramos aí no mês de fevereiro. Então, na verdade, a gente já estava, né? Semana passada a gente já tinha entrado aí. Então, segunda semana aí do mês de fevereiro, passa rapidão. Vamos que vamos. Hoje a gente vai ter uma aula aí especialíssima aí com a Carol. Carol vai falar para a gente aí sobre autorresponsabilidade, entender sobre autorresponsabilidade aí. E quem vai fazer a leitura da palavra para a gente iniciar toda semana, e hoje é a Adriana. Então, sejam todos bem-vindos aí, aproveitem essa aula aí, tá recheada de coisas boas aí, sempre aulas poderosas aí com a Carol. Então, bora lá, gente. Mais uma vez, bem-vindos, uma boa aula para vocês. Adriana, pode abrir contigo aí. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. A palavra de hoje, ela fala sobre uma grande responsabilidade. Eu diria que é a maior responsabilidade de todos os tempos, a responsabilidade que dividiu a história, A, C e DC. Lá em Mateus 26, 39, diz assim: E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi 26, foi 39 e 40, né? Mas eu quero me atentar apenas ao 39. Jesus, ele estava num momento crucial. E ele sabia do que ele iria passar, porque Jesus é Deus. E sabendo de tudo que ele ia passar, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Então, muitas vezes, nós sabemos das dores que vamos passar, e elas são necessárias, né? Ontem eu vi na Nil na live, e ela disse que sentiu saudade da dor. Não que ela seja louca, mas porque ela sabia que aquela dor ia levar a um nível maior. A dor de Cristo, a crucificação dele, o sangue dele derramado, iria dividir a história, iria transformar as vidas. Ele sabia que era difícil. A Nil também sabia que era difícil sentir aquela dor, mas ela decidiu voltar, porque ela sabia que ia para o nosso nível. Jesus decidiu tomar o cálice, porque ele sabia que ele ia mudar a história, que ele ia salvar os filhos. Então, às vezes, é necessário que temos que passar por essas dores. Essas dores que você está passando, é que elas vai te levar para o próximo nível. Por mais que você não entenda, não procure entender, procure só pergunte: Senhor, qual a resposta eu preciso dar para eu passar para o próximo nível? Né? Eu vou dar um exemplo de algo que eu estou passando, né? De uma responsabilidade que eu tenho, né? De alta responsabilidade, que é ser mãe. E eu e meu esposo passando por conflito. A gente não sabe, eu tenho um monte de técnicas terapêuticas. Eu sei tudo que minha filha precisa fazer para passar de nível, mas ela não quer passar de nível. E eu preciso respeitar. Enquanto isso, eu vou sofrer. Mas eu não vou baixar minha cabeça. Eu não vou deixar de influenciar mães. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de jejuar. Eu não vou chutar o balde. Eu não vou questionar o Senhor. Eu não vou parar. Por quê? Porque eu não vou deixar de tomar esse cálice. Eu não queria tomar esse cálice, mas eu não vou deixar. E a mensagem nessa manhã para você: qual o cálice você precisa tomar? Que você não peça que afaste. Você pode pedir, sim. Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, porque o próprio Senhor orou, sabendo de tudo que ele ia passar. Mas tome a decisão de tomar o cálice, da responsabilidade que vai mudar a sua história, a história da sua família e a história da sua empresa. Qual é a história que vai transformar? O cálice que você vai tomar? Amém?
Isso aí. Então, agora é contigo aí, Carol. Bem-vinda aí. Vamos que vamos aí na sala de autorresponsabilidade. Bora, querida. Façam todos um excepcional dia. Tem gente nova aí. Só vou gravar um videozinho aqui, ó. E não é que o pessoal acordou cedo, ó lá. Todos autorresponsáveis. Vão ter aula de autorresponsabilidade, mas já deram uma aula, né? Só por estar aqui essa hora. Gratidão, hein? Gente, é o seguinte. Quem tá chegando novo aí, a gente sempre fala, façam todos um excepcional dia. Eu sempre gosto de falar isso. Por quê? Porque quem faz o dia somos nós, né? O nosso dia, ele é maravilhoso já. Mas quem é que faz esse dia ser realmente maravilhoso? Somos nós. Quem estraga ele somos nós também. E aí, antes da gente começar, eu queria dar as boas-vindas aí para a Sirlene, primeira vez que ela está aqui. Patrícia, eu acho que já teve, né? A Iane, a Silvana, o pessoal já está conhecido aqui. O Ronaldo, primeira vez, né, Ronaldo? Seja bem-vindo, querido. E o pessoal que se dispôs aí, Vermusa, a Adriana, obrigada, viu, Dri, pela palavra. A Fátima, a Nil, o Fábio, a Raquel, a Cris, Érica, quem mais? A Gleide, a Nicole, a Dani, a Elis, será que eu esqueci de alguém? A Leila, a Suna. Então, gente, assim, ó, para a gente falar de autorresponsabilidade, primeiro, eu preciso falar de responsabilidade. E aí, quem é que me fala aí o que é responsabilidade? Eu vou chamar alguém, se ninguém falar, hein? Eu falo. Acho que responsabilidade é compromisso, né? Cumprir um compromisso. Acho que, antes de mais nada, consigo mesmo. É um pouquinho de disciplina, mas comprometimento com a responsabilidade. É isso aí. Eu vou abrir a apresentação aqui. Tá liberado, Fábio? Vou liberar aqui, acho que não. Abre sem liberar aqui. Aí, acho que agora tá, Carol. Aí. Posso falar, cara, enquanto você abre? Pode. Responsabilidade é aquilo que eu tenho. Hoje, por exemplo, a minha responsabilidade é como empresária, eu tenho as minhas responsabilidades na empresa, como esposa, eu tenho as responsabilidades na minha casa, eu não significa que eu tenho que fazer, mas elas precisam ser feitas, ou será por mim ou por alguém que eu designar. Então, mas a responsabilidade de fazer ou designar alguém é minha, porque essa é a responsabilidade de esposa, né? A responsabilidade, Paulo fala que o meu corpo não é meu mais, a responsabilidade de entregar o corpo é minha para o meu esposo, porque eu decidi casar. Eu sempre falo com minha filha que a decisão de lavar a louça, fazer todas as coisas é minha. Ela faz porque ela faz parte da casa, ela é pertencente ao sistema, como ela também contribui com a sujeira, ela também contribui com a limpeza. Porque é um privilégio, né, nós cuidarmos da nossa casa, porque o Senhor nos abençoou, nos deu o sustento, porém é responsabilidade nossa limpar, porque a gente vai precisar de usar novamente. Agora, a autorresponsabilidade é quando eu tenho, eu creio que é quando eu tenho consciência, eu não sei muito, tá? Mas eu que eu imagino seja que é quando eu tenho consciência das minhas responsabilidades e eu sei que sou eu que tenho essa responsabilidade e eu que vou fazer. Eu creio que seria isso. É isso aí.
Então, assim, vocês estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. A autorresponsabilidade, eu vou até passar uma. Eu vou ler primeiro o que é responsabilidade, está lá no dicionário. É um adjetivo e substantivo de dois gêneros, ele serve tanto para homem quanto para mulher. É o que ou aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outrem, que tem condições e materiais de assumir o compromisso. Que ou aquele que deve prestar conta perante certas autoridades. Então, ser responsável é você assumir aquilo que você se comprometeu, né? Com alguma coisa ou com alguém, não necessariamente com você. E aí a responsabilidade, ser responsável, né? Isso. E a responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. É quando você responde. Olha, aqui travou para mim, gente, para vocês aí. Eu não tô ouvindo a Carol. Travou sim. Deixa eu ver Ah, aqui. tá. Eu Pode pensei que ser. tinha ficado mudo. Travou e tá rodando a Não, tela. travou mesmo. Eu vou tirar a tela aqui um pouquinho, Carol. Não sei se você está me ouvindo aí, só para ver se destrava. Depois você compartilha novamente. Parar o compartilhamento, eles pesam um pouquinho aí. Gente, acho que a Carol caiu aqui mesmo, porque eu estou vendo que ela não está aqui na lista aí. Já já ela deve estar voltando aí. Talvez pesou aí a apresentação. Não está aqui na lista mesmo, não. Mas eu já vou pegar o gancho aí do que ela estava falando aí, aproveitando enquanto ela volta, né? Estava falando de autorresponsabilidade, né? Da palavra. É sempre importante. Ela perguntou aí, eu falei, mas agora que ela começou a falar, né, o significado de responsabilidade, é muito isso, né? É a habilidade de responder, né? Se a gente for ver, né? Responsabilidade. É esse lance das palavras é um negócio que eu comecei a aprender a fazer. A gente, às vezes, parece que não dá muita importância, né? Não presta muita atenção, né? Como é que funciona. A Carol acho que voltou aí, ó. Eu entrei pelo celular, porque caiu do computador, não voltou. Mas enfim, eu envio. Travou a apresentação. Então, beleza. Voltou para você aí? Você está me vendo agora? Voltou. Eu tava falando da palavra que você falou, da responsabilidade aí. Retorna aí, bora lá, Carol. Então, e aí, o que que acontece? Quando a gente fala assim de autorresponsabilidade, a gente traz isso para nós. A gente traz essa responsabilidade para nós. Aí a gente vai cumprir o combinado com a gente mesmo. Então, a autorresponsabilidade ela está associada à nossa capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Então, o que eu me comprometi a fazer, eu vou fazer. E aí a gente dá. Eu coloquei aqui duas coisinhas para a gente fazer. Primeiro, para a gente falar de autorresponsabilidade, a gente tem que saber quem é você e quem você quer se tornar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque lá no final, eu deixei uma tela assim, que é um resumo de tudo na prática do que é você praticar a autorresponsabilidade. O pessoal fala assim para mim, Carol, como é que você faz tudo isso? Eu não dou conta de fazer tudo o que você faz. E, gente, sem brincadeira, eu olho, eu tenho tanto prazer em fazer tudo que eu faço, e é muita coisa, realmente. Tem dia que eu olho e falo, meu Deus, como é que eu dei conta de fazer tudo isso? Mas o que que acontece? Eu assumi um compromisso comigo de fazer. Ontem eu fui correr às 9h pouco da noite, depois que eu fiz a live.
porque eu falei, eu preciso ir. Não tem para onde eu correr. Eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer e acabou. Ninguém mandou eu deixar para depois. Eu marquei um compromisso cedo, eu tive que ir. Mas, então, para a gente começar, a gente precisa saber onde é que a gente está hoje. Então, quem nunca ouviu falar da roda da vida, precisa buscar esse material. A gente tem esse material, eu vou disponibilizar lá no grupo de novo. Tá sempre entrando gente nova, né, no grupo. Então, a roda da vida, ela é legal por quê? Porque você consegue ter um panorama da sua vida inteira. Então, quando você preenche a roda da vida, você vê lá os níveis de cada área, o que você precisa fazer em cada área. Tem a roda e tem as tarefinhas para você responder, para você colocar nota, né, nas áreas. E o segundo é você saber que você não é Gabriela, né? Você não nasceu assim e não vai morrer assim, só se você quiser. Você realmente quiser algo a mais, tudo pode mudar. Então, o primeiro é esse material aqui, gente, eu fiz ele baseado muita coisa no livro do Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, mas tem outras coisas que eu peguei fora, tá? Coisas que eu já anotei de outros cursos que eu fiz. Eu quero saber quem já leu esse livro do Poder da Autorresponsabilidade. Alguém já leu? Mais fácil perguntar quem já leu, né? A Patrícia já leu, a Nil, a Elis. Eu acho que quem levantou a mãozinha aí foram esses, né? Você já leu, Fábio? Não. O Poder da Autorresponsabilidade é acho que um dos primeiros livros, assim, que o Paulo Vieira ficou bem conhecido, né? Ele é chocante, só que ele é assim, ó, você lê, ele tem tanto exercício, é mais exercício do que a própria leitura, porque o livro é bem pequenininho, ele inclusive tem um tamanhozinho menor assim, mas ele é muito poderoso. Por isso que o nome dele é O Poder do Subconsciente. Então, quem nunca leu, busca esse livro aí, eu tenho ele em PDF, se alguém quiser. Já posso colocar lá no grupo também, né? E ele é simplesmente sensacional. Então, a Gleide também leu. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber é o ser. Ele fala do ser, do fazer e do ter, né? Então, o ser é quem é você. O Poder do Subconsciente, você já leu 3 vezes. Inclusive, ele está aqui na minha lista. Esse aqui, ele está na minha lista de novo, tá? Porque eu não tenho nem palavras para descrever esse livro. Sem comentários. Quem nunca leu, anota aí também. O Poder do Subconsciente. Você já indicou, mas tem gente que ainda não leu. Tem gente que chegou agora aí. Então, vamos lá. Eu também tenho o PDF dele. Ó. Então, você precisa saber quem é você, quais são seus sonhos, quais são seus projetos. Você precisa ter clareza de quais são os seus medos, o que você tem medo, quais são as suas ansiedades, quais são as suas preocupações. Quando você identifica isso, anota num papel e olha para aquilo, é chocante o que acontece. Porque tem muita coisa que a gente fica escondendo. A gente fica ali, sabe? Não é bem assim. Não é bem assim. A gente não tem como resolver uma coisa que a gente não admite. Aí, o próximo é o fazer. E aí, esse é um exercício, tá, gente? Vocês anotaram aí? Quem sou eu? Você vai colocar lá que é o ser. Quais são os seus sonhos, seus projetos, seus medos e suas ansiedades. Aí, você vai para o fazer. Você vai começar a pensar o que você tem feito. Pergunta para você aí, lembra que é alto, tá? O
que você tem feito? O que eu tenho feito? Onde eu tenho trabalhado? O que eu faço no meu trabalho? Eu gosto do meu trabalho? A gente passa muitas horas do dia trabalhando. Então, a gente precisa ver se realmente a gente gosta do que a gente faz. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta por um longo período, isso vai virar uma doença. Quais cursos você tem feito? Vocês estão anotando aí, né? Quais cursos você tem feito? Quais atividades físicas você tem praticado? Você tem praticado alguma? O que você está fazendo em prol de você? Em prol da sua família? E do mundo? O que você está contribuindo para a humanidade? Quando você não estiver mais aqui, o que vão falar de você? Vão falar de você? Você se sente feliz com a sua vida? Com essa vida que você leva todos os dias? Porque ninguém está feliz. A pessoa ou ela é feliz ou ela não é feliz. Felicidade não é uma coisa momentânea, né? A alegria, sim. Uma hora a gente está alegre, outra hora a gente não está. Outra hora a gente está triste, uma hora a gente está eufórico, outra hora a gente está zen. Mas é importante a gente pensar sobre essas coisas. E o ter. O terceiro passo é o ter. Quando você for colocar o ter, responder lá as questões do ter, o que você vai pensar? O que você tem hoje? O que você possui hoje? No contexto material mesmo. Onde você mora, que carro você tem, que roupas você veste. Você tem investimentos? Tem um dinheiro aplicado em algum lugar? Quais são os seus maiores bens? Precisa ter clareza sobre isso também. E aí, chega num ponto que, quando eu falo de clareza, né, de consciência, é o primeiro ponto. Não tem como ter autorresponsabilidade se a gente não tem essa consciência. Então, quando a pessoa fala, Carol, nossa, como é que você faz tudo isso? E aqui todo mundo está fazendo um algo a mais. Se você for conversar com uma vizinha sua aí e falar que você está no terceiro livro do ano, né? Que eu já estou no quinto. Tem gente que vai ler o terceiro. Tem gente que está lendo o primeiro ainda e tá tudo bem, gente. Ninguém aqui está competindo com ninguém, não, tá? A gente tá, é o terceiro ano que a gente está nessa aí. O importante é você se despertar, que para você ter essas coisas que você quer, você precisa se tornar essa pessoa que vai ter essas coisas. Então, você precisa entrar num processo de transformação. Para ser transformação, não tem mais volta, né? A gente escreveu um livro no ano passado, não tem mais volta. O que acontece? A gente pode melhorar ou mudar, mas isso tudo pode voltar como era antes. Quando a gente se transforma, não tem mais volta. Não tem como voltar atrás. A borboleta não entra de novo no casulo, o nenê não entra de volta na barriga. Não tem como, né? Depois que o sol saiu, apontou a cabecinha dele lá, não tem como ser noite de novo. Ele vai passar o dia inteiro e também a hora que ele esconder, não tem mais volta. Aí só amanhã cedo que ele vai voltar. Então, a consciência, né? Essas questões que a gente falou antes aqui, esse exercício de antes, ele é fundamental para você dar o próximo passo. Quem está querendo se desenvolver tem que ter essa consciência para então
ter a autorresponsabilidade. Senão, não tem como. A pessoa vai entrar no automático. Dormir, comer e trabalhar. Dormir, comer e trabalhar. E aí ela entra no ciclo que é a roda dos ratos, né? Que é aquela coisa, você bota o dinheiro aqui, ó, e você corre atrás dele. E tudo que você faz é para pegar ele. E você tá naquela roda ali, ó, coitadinho do rato. E não vai pegar nunca. Não vai pegar nunca esse dinheiro. No caso do rato, eles põem um queijinho lá e ele fica lá correndo. Nunca que ele vai pegar aquilo lá. Então, os passos são, primeiro, a consciência. Você precisa ter essa consciência. E eu estou falando muito sobre isso agora, porque eu fico tirando foto assim agora. Todo canto que eu vou, eu tiro foto assim. O que é isso aqui? Esse ano vai ser a minha marca registrada. O ano passado eu tirava um V de Vitória, né? Esse ano é assim, ó. É consciência. Você tem que ter ciência. Não é sem ciência, é consciência. E aí, você tem consciência de quem você é, de onde você está, do que você quer, do que você não quer, né, Fábio? Não aguento mais. Façam essa lista libertadora. Eu não aguento mais isso, não aguento mais. Tudo aquilo que você não quer mais na sua vida. Você fala, chega, basta. Você tem que ter consciência disso. Aí você vai ter a autorresponsabilidade, porque aí você vai falar, para eu conseguir isso, eu vou dar o passo a passo no final, gente. Fiquem tranquilos. Para eu conseguir isso, eu preciso fazer isso. Qual é o prego que está te incomodando? É justamente esse. E aí, quando você descobre o prego, você vai lá e tira ele. Aí, depois da autorresponsabilidade, o que vem? Tem a visão positiva de futuro. Por isso que a gente tem que ter o quadro dos sonhos. A gente precisa ter visível isso. Precisa ser palpável. Coloque, faça a lista primeiro, depois coloque fotos daquilo que você quer, pelo amor de Deus. Essa semana eu vou fazer um test drive, estou fazendo um compromisso público aqui. Esta semana eu vou fazer um test drive. E aí o carro já está lá, no meu quadro. Eu vejo ele, eu falo dele todos os dias, eu sei a cor. Onde eu vou, eu vejo ele, é chocante. Às vezes eu olho para frente, eu vejo um, às vezes eu olho para trás, eu vejo outro, e assim vai. Ele está presente ali. A gente precisa ter essa visão positiva de futuro que as pessoas também não têm, gente. Aí a gente volta lá na roda. Ai, mas amanhã é a mesma coisa, tem que trabalhar, nananana. Mas por quê? Porque não tem essa visão positiva. E aí depois o próximo passo são as ferramentas de progresso. Ninguém vai acordar hoje e vai ser super produtivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando eu me despertei, quando eu comecei a ter essa consciência do eu preciso me tornar uma pessoa melhor para ter essas coisas que eu quero, né? Eu preciso me tornar essa pessoa. Foi lá em 2013 que eu comecei a buscar isso, que eu precisava baixar peso. Eu estava com 97 quilos e eu precisava aprender coisas. O que eu preciso fazer para mudar essa situação minha? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar muitas coisas. E foi em 2014 eu conheci o Gabriel Goff. Alguém já ouviu falar desse cara? Gabriel Goff. Gabriel Goff é um cara, naquela época, era um cara lunático. As pessoas viam ele e falavam, meu, quem que é esse cara? Ele estava, assim, na frente do nosso tempo. Ele falava muito em alta performance, em high stakes, não sei o que, do café, não sei do que lá que ele falava. E ele falava que para a gente alcançar a alta performance, a gente precisava cuidar do nosso corpo, a gente precisava estudar, a gente precisava entender coisas, enfim. Por que eu falo que ele falava? Porque esse cara sumiu. Se você buscar lá no Google hoje, ou por onde anda Gabriel Goff,
entra na rede social dele só de curiosidade, gente. Ele sumiu do mapa. Ninguém sabe onde ele tá. Por quê? Porque ele pirou. Ele chegou num nível de ansiedade, de coisa, que ele simplesmente parou com tudo. Sabe por quê? Porque o mental dele estava a milhão. E o corpo dele também. Mas o espiritual, ele não cuidou. Então foi onde ele se perdeu. E ele não se perdeu de ficar louco nem nada. Ele simplesmente abriu mão de tudo. Se vocês lerem os comentários nas redes sociais dele, pessoal, cadê ele? Alguém sabe? Ninguém sabe. Nunca mais. Inclusive, se alguém tiver notícia desse homem, me fala. Porque eu queria saber o que aconteceu com ele. Ele foi uma das pessoas que me inspirou aí, que eu modelava ele. Ele foi um dos primeiros caras a vender curso na internet. Cadê ele? Sumiu. Então tem que ter um progresso, gente. Esse progresso tem que estar no corpo, na nossa mente, que é a nossa alma, e no nosso espírito. Se você não se desenvolver espiritualmente, você vai chegar uma hora que você vai falar assim, realmente eu não estou aguentando mais. E o jejum, a oração, o fazer pelo próximo, isso faz parte da espiritualidade. O cuidar do corpo, a atividade física que a gente fala todo santo dia é básico, gente. Mas tem gente que não entendeu isso ainda e que ainda não está praticando todo dia. Você não come todo dia? Você não dorme todo dia? Você não trabalha todo dia? Você não respira todo dia? É básico. A atividade física é básica. Precisa se movimentar todos os dias. Certo? Então, próximo passo. Estímulos negativos ou violadores de valores pessoais. Isso é o que desencadeia. Todo mundo passa por traumas. A Adriana é a rainha de explicar para a gente dos traumas. Então, quando a gente nasce, ali na barriga, né, antes de nascer, a gente já está passando por alguns traumas. Depois, quando a gente vai mamar, são outros. Depois, quando a gente vai sair da fralda, são outros. Depois, quando a gente vai evoluindo ali na outra fase, são outros. Depois, quando a gente é adolescente, são outros. Quando a gente é adulto, a gente leva a paulada e a gente vai juntando são estímulos negativos que a gente tem. E tudo isso vai trazendo consciência para a gente, mas tem gente que não para pensar nessas coisas. Por exemplo, a Adri falou aí no início, na palavra, tudo que acontece de bom e de ruim serve para a gente aprender algo. Então, quando a gente começa a olhar e buscar as coisas positivas em todas as situações, isso aí você já está num nível de consciência muito grande. Lembra que eu falei que tudo é consciência? Existem níveis de consciência. Uma criança, ela tem um certo nível de consciência, ela vai adquirindo outros níveis. Quando a gente é adulto, subentende-se que você está num certo nível de consciência. Mas tem gente que não tem essa consciência. Por que que as pessoas sabem que tem que praticar atividade física, mas não praticam? Porque não tem essa consciência ainda. E a gente que tem essa consciência, qual que é o nosso papel? É levar essa consciência para as pessoas. Eu tenho um trabalho de conscientização, eu comecei a fazer um trabalho novo agora, que eu coloquei uma meta e até junho, até dia 30 de junho, eu preciso conscientizar 500 pessoas. Eu fiz um mapa, eu vou pegar para vocês verem. Eu fiz um mapa. Eu não coloquei 500, eu coloquei 550 quadradinhos. Dá para ver aí?
Ó, eu coloquei 550 quadradinhos, porque eu preciso conscientizar 500 pessoas em relação à gordura visceral, que é aquela que mata todo mundo. Ela mata mais do que os acidentes de automóvel e os assassinatos juntos. Vocês têm noção? Então, montei agora, eu estou fazendo um trabalho de conscientização das pessoas. Estou elevando o nível de consciência delas em relação a isso. Quando a gente coloca um versículo lá nos nossos stories, a gente está fazendo isso, aumentando o nível de consciência das pessoas. Quando eu falo treina, tira uma foto e posta, a gente está inspirando as pessoas. Não é para se mostrar, é para conscientizar, porque chega uma hora que uma amiga sua fala: amiga, tô botando um tênis, tô indo. A Suna mesmo mandou mensagem para mim ontem, falou que desde quando a gente começou a trabalhar, a conversar e tal, a gente fez uma mentoria, ela baixou, eu acho que até agora foi 7 quilos, né, Suna? 7 quilos! E, gente, a Suna, ela não tá se matando lá no CrossFit. Ela não abriu mão da vida, não come mais nada. Ela mudou outras coisas. E ela assumiu um compromisso com ela mesma que ela ia fazer. Isso, o nome disso é autorresponsabilidade. Então, quando a gente todo mundo tem esses estímulos, tá? Que acabam violando ali os nossos valores pessoais. E a gente se sente invadido, ameaçado, rejeitado, abandonado. É normal, tá? Humilhado, enfim, traído. A questão aí a gente vai aumentando o nível de consciência ao longo da vida e a gente tem um comportamento. O comportamento lá no fim, ele pode ser, dependendo do nível de consciência, ele pode ser um comportamento disfuncional, prejudicial, ele pode ser um comportamento disfuncional improdutivo, né? É como você reage àquela situação do trauma. Ou ele pode ser um comportamento funcional produtivo, que é o que a gente faz. As coisas ruins acontecem? Claro! Tem um monte de BO para você resolver aí. Eu tenho uma lista aqui de BO para eu resolver. Mas como eu tenho um nível de consciência, que eu estou estudando, que eu estou buscando, que eu estou aprendendo, e que eu sei o que eu quero, eu sei onde eu estou hoje, sei o que eu quero. Então, eu tenho um comportamento funcional produtivo, que é o que vai me trazer resultado, né? É a diferença de você ser ocupado e ser produtivo. E aí, pessoal, escreve bem grande aí no seu caderno. Se der certo, a culpa é sua. E se der errado, a culpa é sua também. Quando você tem essa consciência, você consegue ir lá e fazer o que precisa ser feito. Não fique esperando do outro. A autorresponsabilidade também é isso. O Paulo Vieira fala assim, ó, a crença de que você é o único responsável pela vida que você tem levado, sendo assim, você é o único que pode mudá-la. E ele é o rei. Qual que é a frase do Paulo Vieira? Você tem a vida que você merece. Então, é muito doido isso. E aí eu trouxe uma comparação aqui da autorresponsabilidade e da autossabotagem. É o inverso, o oposto, né? A autorresponsabilidade, você sabe o que quer, você sabe o que precisa ser feito e você faz. A autossabotagem, você sabe o que você quer, você sabe o que precisa ser feito, porém, você não faz. Você se sabota. Só isso aí já dá uma aula para mim. Como é que você se sabota? Sabe quando toca o despertador e você desliga, você liga, você deixa o soneca?
para chamar daqui 5 minutos, você está se auto-sabotando. Você não vai ter que levantar? Caramba! Filho, levanta, tá na hora, meu filho. Ai, mãe, só mais um pouquinho. Uma criança fazer isso é uma coisa. Agora, o adulto fazer isso, gente, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E eu já estou finalizando aqui, ó. Eu vou ler as 6 leis da conquista da autorresponsabilidade que tá lá no livro, que é assim, são leis mesmo, porque é chocante, olha só. Eu vou colocar tudo lá, tá? No grupo, vou colocar a apresentação inteira. Se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Tem uma aula aí da vitimização, né? Tá lá no canal do YouTube. Vocês dão uma olhada naquilo lá, que é cada tapa na cara, que, meu Deus do céu. O pessoal fala que não é vítima, que não é vitimista. Ha! Ai, 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 viu? Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Para de ficar se justificando. Vai lá e faz o que precisa ser feito logo. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Você não viveu o que a pessoa viveu, como é que você vai julgar? Como é que você aponta o dedo? Quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você, ó. E aí, para fechar com chave de ouro, para a gente fazer o boot e ir para a vida, que todo mundo aqui tem um monte de responsabilidade, a gente vai, para resumir, fazer 4 coisinhas. Primeiro, a gente vai fazer a autoanálise. A gente vai se analisar com amor. Faz lá o primeiro exercício, quem é você, o que você quer, o que você tem hoje. Escrever, fazer os exercícios, coloca para fora, tira da sua cabeça, coloca no papel, prega na parede. Isso é libertador, gente. Compra um post-it, põe na parede que eles têm colorido. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visível, visual. E tem gente que não gosta de papel, gosta de celular. Faz no celular. Você quer tecnológico? Tira da sua cabeça. Você não tem noção como você vai ser criativo a hora que você fizer isso. O negócio vai fluir, porque você vai parar de ficar entupido com um monte de coisa. Ai, como é que é a receita daquele negócio? Está lá escrito. Ai, o que eu preciso fazer essa semana? Está lá escrito. Se você sabe e não faz, é a mesma coisa de você não saber. Coloca no mural visível, é o próximo aqui. Ajude a desintoxicar seus pensamentos. Faça uma lista de tarefas, vai checando essas tarefas. Você não tem noção para o seu cérebro. Quando você faz uma tarefa e você checa ela assim, ó. Na minha semana, essa semana, todo domingo, a gente faz uma lista de 25 tarefas. Esse aí é um dos hábitos das pessoas de sucesso, né? Das pessoas eficazes. Está lá no livro. 7 hábitos de pessoas eficazes. Anota aí, eu li, mais um livro. E um dos hábitos é você fazer uma lista de 25 tarefas. E você ir checando isso. E aí, na segunda, você coloca assim, faz a lista e coloca o que eu vou fazer amanhã dessa lista. Se comprometa e faça. Vai checando. Na minha lista tinha fazer flyer do Clube da Sim. Eu risquei. Olha quanta tarefa que eu estou riscando hoje. Eu já risquei essa tarefa, eu já fiz. Preparar a aula do Clube da Sim. Eu já risquei. Dar a aula do Clube da Sim. Eu vou riscar hoje. Olha que benção. E aí, eu queria lembrar do ciclo da clareza. Isso aí foi uma aula que a Nil assistiu e eu estava junto lá, de um curso dela. E que eu cheguei nos últimos 5 minutos. E eu não aguentei, eu anotei e eu trouxe para minha vida isso. O ciclo da clareza é assim, ó. Você tem um foco. Você sabe o que você quer. Você já anotou, você já tem lá seu quadro de sonhos. Você já tem sua lista ali da semana que você vai fazer.
você fez o planejamento, certo? Você se planejou. Então, foco, planejamento. Depois que você planejou, você precisa entrar em ação. Você precisa das métricas. Você precisa medir. Eu preciso fazer atividade física. Tô correndo todo dia. Tem gente que se comprometeu a correr 5, eu tô correndo 2. Tem dia que eu nem corro, que eu caminho, mas são 2 quilômetros. E ontem eu andei muito, gente. Mas não valeu como atividade física. No final do dia eu pus o tênis e fui fazer a minha atividade física. Eu andei muito mais que 2 quilômetros ontem. Mas não me comprometendo como atividade física, entendeu? E aí no final você tem um resultado, você tem uma conclusão. E aí você reavalia tudo aquilo, vê se você chegou lá no seu foco. Não chegou? Realinha aquilo ali e começa tudo de novo. Faz um novo planejamento. Entre em ação. Mede isso e vai ter resultado. Chegou lá? Cheguei. E aí, o que eu faço? Vou montar um outro foco. Porque, gente, a hora que eu comprar o carro que tá na minha lista dos sonhos, eu não vou riscar a lista, eu vou ter esse carro até quando acabar a vida, quando eu tiver com 120 anos, não vai. Eu já vou botar um outro carro lá. E assim vai. E aí, para finalizar, só para lembrar, hoje à noite, às 19 horas, eu tenho uma live com a Elis. A gente vai falar sobre mentalidade. E a Elis, eu convidei ela porque ela é um exemplo de mentalidade. É uma pessoa que, assim, eu conheci ela há 2 anos. Ela é outra pessoa hoje. Então, eu fiz questão de chamar ela por isso. Ela nem sabe disso. Eu só chamei assim, Elis, vamos fazer uma live comigo. Na quinta-feira, sobre mentalidade, ela, vamos, mas tem um porquê disso. Hoje na live eu vou falar, vou honrar muito ela, porque ela é uma pessoa que me destravou em muitas coisas, inclusive aqui no grupo, sabe? São pequenas atitudes que a gente vê que fazem total diferença. Então, às 19 horas hoje tem live, e eu coloquei na flyer assim, a cana só dá açúcar depois de passar por grandes apertos. A gente reclama dos apertos aí, mas fica tranquilo que vai ficar docinho depois, né? Então é isso, gente. Gratidão. Espero ter contribuído aí com vocês. Acabei nos 45 do segundo tempo. Vamos fazer um boot bem rapidinho para a gente ir para a vida. Fábio, faz um print primeiro aí, por favor, para a gente, se o pessoal precisar sair aí. Ó. Isso, vamos abrindo as câmeras aí, quem puder, né? A gente fazer o print. Bora. O café high stakes do Gabriel Goff. Café com gengibre, com canela, com tudo. O meu não tem nada, só tem café, mas o dele era assim, com gengibre, com café, com canela, com óleo de coco. Aí hoje vai sair todo mundo, então, na foto aqui, ó. Falta a Nicole. Consegue abrir aí, Nicole? Foto completa aí, né? Bora lá, hein? 3, 2, 1, hein? Sorrisos aí, pose aí pra foto. Isso aí, ó. Bota todo mundo o dedo na cabeça, gente, pra gente postar essa foto. Eu só não consigo, porque senão eu não consigo. Eu preciso das duas, vamos fazer o print aqui. Não tem problema. Vai lá, ó. Mas aí, Fábio, tira aqui o print para vocês, eu mando lá. Bora lá. Aí. Oi. Oi. Aí. Entendeu? Show de bola, show de bola. Gratidão vocês que estão aí com a gente, fazendo a gratidão, inclusive, né? Quem não está fazendo, eu estou postando todos os dias. Hoje é dia 9 da gratidão. São 28 dias. Acompanha lá que eu estou pondo no grupo e nos stories. Fecha os olhinhos aí, vamos fazer o nosso boot para fechar com chave de ouro aqui. Quem quiser ficar em pé, fica.
Quem quiser ficar sentado, fica. Quem quiser desligar a câmera, desliga. O boot nada mais é do que uma oração com visualização. A gente vai fechar os olhos, vai respirar fundo. Pode fechar os olhos, gente. Fecha os olhos, respira. A gente vai respirar para aumentar o oxigênio no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Mais uma vez. Te rendo graças a Deus porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovaram mais uma vez essa manhã. Nós acordamos hoje, nós tivemos essa oportunidade de viver o extraordinário nas nossas vidas, de fazer acontecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Agora você vai visualizar tudo aquilo que você se propôs a fazer hoje. Se você fez lista ou não, independente disso, começa a lembrar dos seus compromissos. Os compromissos que você fez com as pessoas, os compromissos que você fez com você mesmo e os compromissos que você fez com Deus. Comece a se lembrar de cada um deles. Respira. Hoje, durante o dia, vão acontecer algumas situações em que você vai falar: Deus, eu preciso do Senhor aqui agora. E eu vou te falar 3 coisas que você vai lembrar hoje durante o dia. Você vai falar assim: a alegria que vem do Senhor é a minha força. Pode falar aí onde você está. A alegria que vem do Senhor é a minha força. Senhor, eu nada temo porque eu sei que estás comigo. Senhor, eu sei que tu me amas e nunca me abandonarás. Saiba que qualquer situação que saia do seu controle, ele não saiu do controle de Deus. Fique em paz, relaxe o seu coração. Faça aquilo que você se comprometeu com você mesmo. Colocou na agenda. Faça. Você vai ver como no final do dia você vai se sentir produtivo e mais próximo daquilo que você quer. Respira mais uma vez. Isso. Esfrega sua mãozinha assim para lembrar. Dá um sorrisão. E vamos embora para mais um dia. Vou postar nos meus stories esses 3 versículos aí. Foi a Fátima que me mandou ontem. Gratidão, Fátima. Tudo aquilo que a gente aprende, coloque em prática. Eu coloquei aqui no meu muralzinho, olha lá, ó, tá? Já nos meus post-its aqui os 3 versículos e eu tô passando para vocês. Vou colocar nos meus stories. São as 3 fases do aprendizado. Aprender, praticar e ensinar. Quando a gente faz isso, o negócio começa a ficar exponencial. Começa a crescer assim, a gente até perde o controle. Fechou? Espero ter contribuído com vocês aí. Vocês me falam lá o que vocês aprenderam, qual que foi o 1% da aula para vocês. Tá bom? Gente, 6:06. Acabou-se. Beijo para Show de todos. bola, hein, Carol? Top.
Mas Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, estamos aqui, viu? Quem precisar sair, fiquem à vontade. sensacional. Você vai mandar para a gente lá depois, né, a Vou apresentação. colocar a apresentação e vou colocar nos meus stories essas 3. Vou colocar lá no grupo também. E vou colocar os livros, né, que eu falei, da autorresponsabilidade, o poder da autorresponsabilidade e o poder do Subconsciente. subconsciente. Bora lá. Que bom que vocês gostaram, gente. Top, Eu top fiz com mesmo. muito carinho para vocês. É uma coisa que eu vivo. Então, para mim é muito fácil falar disso. Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Valeu, gente. Beijos.